A graça e a paz, povo de Deus, como é bom nós estarmos firmes nesse propósito, né? O Projeto Vida com Deus tem trazido renovo para o nosso coração, trazido força para a nossa caminhada. Eu quero desejar essa força do Senhor sobre você nesse dia, em nome de Jesus. E aí nós estamos aqui em 2 Reis e vamos continuar firmes na nossa leitura. 2 Reis, nós vamos ler a partir do capítulo 20 até o capítulo 23 e algumas coisas me chamaram a atenção aqui, eu quero compartilhar com você. Primeiro, o capítulo 20 de 2 Reis, que fala sobre a vida de Ezequias. No 19 começa a falar desse homem que se entregou completamente à obra, mas aqui no capítulo 20 nós já vemos que o profeta Isaías vai até Ezequias e declara ali a sua morte, o final do seu reinado. E nós vemos que Ezequias ele chora amargamente diante do Senhor e ele procura a face, busca a face do Senhor. Deus manda ele colocar a vida em ordem, mas ele chora diante do Senhor e a palavra diz que o Senhor acrescentou 15 anos ali na sua caminhada. Ezequias foi confrontado pelo Senhor para colocar a casa em ordem, então já é uma coisa que chama a nossa atenção, provavelmente porque havia algumas pendências que precisavam ser colocadas em ordem, e aí traz um baita de um ensinamento para nós de colocarmos a nossa casa em ordem o tempo todo, de resolvermos todas as pendências o tempo todo e sempre estarmos com as nossas vidas alinhadas diante do Senhor, permanecermos firmes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas diante dessa oração, 15 anos foram acrescentados e no meio desse período, Ezequias ele tem um filho que se chama Manassés. E aí no capítulo 21 nós vemos Manassés assumindo o reinado. Quando Ezequias de fato então morre depois desses 15 anos, Manassés com 12 anos, ele assume o reinado. E a palavra aqui diz para nós que Ezequias foi o rei que mais reinou, 55 anos sobre Judá, e foi um rei que governou de uma forma totalmente errada, fez o que era mal diante do Senhor. E aqui eu quero ressaltar algumas coisas que Manassés fez. O que desagradou ao Senhor? Manassés começou com as suas antigas práticas e ele começa a restaurar lugares de idolatria, ele reedifica os altares de Baal, ele consagra os filhos aos ídolos novamente, começa com essa prática, eles restauram as práticas espíritas novamente e eles começam a derramar sangue de inocente. Então nós vemos aqui que Manassés ele fez o que Deus reprovava e Deus não se agradou. Mas se nós buscarmos sobre a vida de Manassés, lá em 2 Crônicas, capítulo 33, nós vemos que Manassés ele foi duramente punido pelo Senhor e exortado para que ele pudesse deixar de fazer aquilo que ele fazia. E aqui nós vemos que essa punição, essa fala do Senhor a Manassés fez com que ele se arrependesse verdadeiramente diante do Senhor. E aí nós vemos outro ensinamento de Deus. Esse arrependimento levou com que Manassés pudesse limpar toda a idolatria novamente. E nós vemos aqui que aquele que tinha levado o povo a pecar foi o mesmo que levou o povo ao arrependimento. E aí o ensino que fica aqui para nós é sobre a oração dos pais sobre os filhos, mais uma vez. Nós vemos aqui que a entrega de Ezequias afetou Manassés. Nós vemos que a escolha de Manassés foi totalmente errada. Nós não podemos escolher por ninguém. Os nossos pais não puderam escolher por nós. Mas nós vemos aqui que uma herança daquilo que Deus tinha feito estava ali naquele lugar, né? A essência estava ali. E o Senhor, quando ele fala com Manassés, Manassés poderia muito bem ter desprezado, como muitos outros fizeram. Mas Manassés então se arrepende diante do Senhor. E aí nós vemos o povo sendo restaurado e vemos um belo exemplo da graça de Deus que nos restaura o tempo todo. Se arrependermos, o Senhor irá nos restaurar. Mas esse ensino fica para nós e fica uma reflexão para o nosso coração de quanto legado que nós temos deixado nessa terra, o quantos discípulos nós temos deixado nessa terra. Pessoas podem ser alcançadas através das nossas vidas. Pessoas muito melhores podem surgir
como um exemplo da nossa vida. Então, ore por pessoas, ore pelos seus filhos, ore para que uma geração melhor do que a nossa possa ser levantada e que faça diferença nessa terra em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, que seu dia seja excelente na presença do Senhor em nome de Jesus.